Deus, porque só quem confia no Senhor é quem conhece Ele. E para conhecer Ele, a gente precisa buscar. Para conhecer Ele, nós precisamos orar, ler a palavra do Senhor. E me lembro de quando eu estava para me casar. E faltando um mês para o nosso casamento, a gente não tinha nada na nossa casa. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha fogão, a gente não tinha guarda-roupa, a gente não tinha nada. E eu lembro que eu orava: Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu quero. Senhor, que os irmãos me dêem, que o dinheiro brote. E eu ficava: não aceito, não aceito, não aceito. E faltando um mês eu falava: meu Deus, não é possível. Vou fazer uma festa linda e não tenho nada na minha casa. E aí eu lembro que o Senhor falou com meu esposo que a coisa mais importante que precisávamos ter em nossa casa, nós já tínhamos, que era a presença do Senhor. E ele falou assim para mim: amor, Deus diz que se Ele for o centro da nossa casa, nós já temos tudo. Então, se a gente casar com apenas um colchão, é o suficiente. E eu olhei assim para ele, aí fiquei pensando na minha casa vazia, só com um colchão. Aí eu falei: Senhor, o Senhor realmente é o suficiente, porque o que adianta ter o melhor fogão, a melhor geladeira e não ter uma família na presença do Senhor e não dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor? Nada adianta. E aí eu lembro que eu olhei assim para ele e falei: amém, amor, amém. A gente vai casar sem nada, só vai ter eu, você, um colchão e a presença do Senhor. E a partir daquele dia em que nós verdadeiramente deixamos as nossas angústias e dizemos naquele momento, sem mesmo dizer, que o nosso refúgio era o Senhor, as coisas foram realmente brotando como eu disse que eu queria que fosse. Um irmão falou: vou te dar geladeira. O outro falou: vou te dar o fogão, o armário. Enfim, eu casei, cheguei na minha casa, tinha tudo. Mas para a glória do Senhor, porque com as nossas forças, com a força do nosso braço, a gente não conseguiria. Porque o nosso consolo bem presente no momento da angústia é o Senhor. O Senhor mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu. E no versículo 11 diz: cantem louvores ao Senhor que habita em Sião. Eu peço que os irmãos fiquem de pé, para que nós vamos orar, engrandecer, enaltecer o nome do Senhor. Peço que você coloque nos pés do Senhor tudo aquilo que te causa angústia. Se porventura está passando com algum problema na sua família, ore, feche os seus olhos, exalte o nome dEle, diga que Ele é santo, 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 o único digno de louvor, de adoração, de exaltação. Ore a Deus, peça a Ele em espírito e em verdade, para que Ele vá nas suas necessidades. Diga: Senhor, eu estou precisando disso, mas o que eu mais preciso é da Tua presença. Ore ao Senhor e declare sobre a sua família, declare pela sua parentela, declare pelos seus filhos. Eu oro pela essa família, Pai, da IEB. Senhor, eu oro por famílias restauradas. Senhor, eu oro que todas as famílias aqui possam levantar a mão e declarar que a casa serve ao Senhor. Oh, Senhor da glória, nós apresentamos, Senhor, os filhos. Senhor, que eles sejam filhos que honrem o pai, que honrem a mãe, Senhor amado. Que os maridos sejam maridos de excelência, Senhor. Que sejam maridos que amem a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e por ela se entregou. Oro também, Senhor amado, por mulheres submissas, Senhor amado. Por mulheres que cuidam do lar, Senhor. Por mulheres que amam os seus maridos, que cuidam dos seus filhos, Senhor. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós temos o privilégio de receber um obreiro, alguém que tem cooperado nesta casa, tem se dedicado. É um jovem casado. Por sinal, o pastor Marcos falou que vai solicitar mais vezes para ele pregar,
porque vocês vão ver o look do varão. O varão está alinhadíssimo. Quando eu vou pregar, que eu troco a roupa e boto uma roupa diferente, ali é a primeira a falar, ó, vai pregar, né, pai? Vê uma roupa bonita, vai pregar. Mas o varão está muito bonito, e é alguém que a gente acredita ter uma palavra, a gente confia, também faz parte da liderança dos jovens. Eu queria que vocês aplaudissem ao Senhor pela vida do Mateus. Está com a responsabilidade de ministrar a palavra. Som. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Abram as vossas Bíblias no livro do Evangelho de João, no primeiro capítulo. Gostaria de louvar a Deus pela vida da liderança dessa casa, pelos meus pastores. Gostaria de louvar a Deus também pela vida do diácono Márcio, que é o nosso líder de família, que confiou a mim essa importantíssima oportunidade de poder estar falando um pouco do amor do Senhor no culto desta noite. Para mim é um motivo de honra, eu fico muito feliz com isso, porque eu creio que eu nasci para isso, nasci para falar do amor do Senhor Jesus. Aqui está o meu compadre e a sua família, salvo a Deus pela vida de vocês, eu louvo a Ele por isso. Meu pai se encontra aqui presente também, minha mãe, meu primo que veio para o culto hoje nos visitar, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pai, feche seus olhos nessa noite. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Nós te entregamos o nosso viver pra te adorar. Diga, foi que eu nasci, foi que eu nasci. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver aonde flui o amor. Somente as vozes para te adorar, para te adorar. Diga, foi que eu nasci, cante isso. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar.
Diga nos átrios do Senhor. Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Aleluia, glória a Deus. Quantos acharam João capítulo de número 1? Quantos acharam, digam amém. E não achou, diz misericórdia. Leremos a partir do versículo 10. Diz o seguinte: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Feche seus olhos nessa noite, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos por este momento, Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor já fez aqui nesta noite, Senhor. Te agradeço, Senhor, Deus, por essa responsabilidade, ó Deus, ao qual o Senhor me concebeu. Senhor, eu te peço, ó Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite, Senhor. Que nada de mim, Senhor, venha a ser ministrado, Pai, mas que teu Santo Espírito, Senhor, ministre aos nossos corações nessa noite, Senhor. Senhor, eu te peço, ó Deus, que os corações aqui, ó Deus, estejam desejosos, Senhor, para ouvir a sua voz, Senhor. Fala conosco, Senhor, nos ensina, Senhor, aquilo que precisamos ouvir, Pai. Senhor, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, Pai, pela extensão do teu amor em nos tornar filhos, Senhor. Fica conosco nesta noite. Assim eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando Anderson me fez o convite para ministrar, ele me deu um tema. Mas antes de falar deste tema e introduzir a ministração, eu gostaria de perguntar a vocês se vocês sabem quem é Deus como Pai. Eu não sei se vocês algum dia parou para pensar, para refletir, quando alguém diz que Deus é Pai. E sendo Deus Pai, quem Ele é como Pai? Você consegue compreender esta pergunta? Quem é Deus como Pai? Eu faço essa pergunta porque Deus, ele tem alguns atributos como Pai. Atributos esses que não são atributos como os pais carnais ao qual nós temos. Pois, certa feita, Jesus no Sermão da Montanha, quando ele estava ministrando, e aí ele começa a falar sobre ansiedade, ele começa a ensinar os que o ouviam naquele dia, sobre não atemorizar os seus corações, sobre não andar ansiosos com o que haveriam de comer, haveriam de vestir, porque Jesus usa a seguinte frase: se vocês sendo maus, têm bons pais, se vocês como pais sendo maus, querem dar o melhor aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará a vocês. Eu não sei qual é a sua referência de pai, não sei de que família você saiu, se sua família é uma família disfuncional, se você foi abandonado pelo seu pai e apenas a sua mãe te criou,
ou se você tem na figura do seu pai, aqui na terra, o pai e a mãe, mas eu quero que você entenda que nós temos um pai nos céus. Pai esse que é bom, pai esse que te ama da maneira que ninguém pode te amar. E esse mesmo pai, ele enviou seu filho, o unigênito, para morrer por mim e por você. Eu elenquei aqui alguns atributos de Deus como Pai. No livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, nós encontramos a afirmativa que é a seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O primeiro atributo de Deus que eu trago aqui é o amor. E o texto que eu acabei de ler, de João 3,16, diz que Deus amou o mundo. Deus amou as pessoas que residem no mundo de tal maneira. Não foi um amor qualquer, não foi um amor carnal, um amor conjugal, não foi um amor de amigo, não foi um amor que um pai carnal pode ter pelo seu filho, porque se seu filho lhe chateia, ele o excomunga, ele não quer mais parte, ele se afasta. Não foi um amor de amizade, em que você anda com seu amigo, mas se você faz alguma coisa a ele que não o agrada, ele não quer mais falar com você. Não foi um amor convencional ao qual nós estamos acostumados a vivenciar no dia a dia. A Bíblia diz que foi de tal maneira essa que ele entrega o seu Filho unigênito. Ele entrega Jesus, aquele que possuía as mesmas características do Pai, aquele que era santo, aquele que era amor, aquele que era incorruptível, aquele que era majestoso, e ele entrega o seu Filho unigênito, e o texto diz que era para que todo aquele que porventura viesse crer nele, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Às vezes, quando lemos esse texto, nos passa desapercebido uma coisa: Jesus, ele se faz carne, ele tabernaculou entre nós, ele habitou entre nós, ele assumiu uma natureza humana, pecaminosa, corruptível, a fim de que pudesse ser pago um preço por mim e por você, ao qual nós não teríamos condição de pagar. Jesus, sendo majestoso, sendo um rei, ele abre mão da sua glória nos céus, e ele vem à terra, e ele anda no meio de pessoas desprezíveis, no meio de pessoas mentirosas, no meio de pessoas avarentas, no meio de pessoas desprezíveis que não mereciam amor nenhum. Talvez, quando nós olhamos para o nosso próximo, nós esperamos deles que nos dê algo bom, porque nós achamos que nós somos bons, e achando que nós somos bons, nós esperamos o melhor do nosso próximo. Só que Jesus, ele morreu por pessoas desprezíveis como eu e como você, porque sem Jesus não resta nada. Sem Jesus nós nada poderemos fazer. Então o primeiro atributo de Deus que eu trago é o amor. Amor de um rei que se despiu da sua glória nos céus e habitou aqui, se fez carne e morreu por mim e por você, a fim de nos reconectar com o Pai. O segundo atributo que eu trago é justiça. No livro de Salmos 103, do versículo 13 ao 18, diz assim: assim como o pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem,
pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como erva, como flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será conhecido. Mas a misericórdia do Senhor, desde a eternidade e até a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança, e sobre aqueles que lembram dos seus mandamentos para o cumprir. O nosso Deus é um Deus de justiça. Deus, como Pai, Ele é um Pai justo. Ele é um Pai que preza pela aliança. Ele é um Pai que preza pelo relacionamento. Ele é um Pai que vai proferir a palavra para o filho e Ele não vai quebrar. Ele é um Pai que Ele não vai mentir para o seu filho. Ele é um Pai que, se preciso for, quebrar a pata do filho, como na parábola do filho pródigo e das ovelhas. O pastor, ele quebra a pata das ovelhas, era costumeiro o pastor quebrar a pata das ovelhas, colocar sobre os seus lombos e levar de volta para o aprisco. O seu Deus e Pai, Ele é um Deus e Pai que nos corrige. Ele é um Deus e Pai que é justo, e o que Ele fala, Ele não volta atrás. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir. Se Ele lhe disse para você não fazer algo e você fez, você vai quebrar a cara e você vai pagar as consequências práticas da sua desobediência. Pois Deus, como Pai, Ele vela pela sua palavra. Ele é justo, Ele é imutável. Se Ele falou, Ele garante. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Se Ele disse para você não fazer algo, não faça, porque você é insignificante perante ao Senhor. Outro atributo é que Ele é um Deus, como Pai, Criador. Em Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra, revelando o seu poder, revelando a sua magnitude, pois nada existia antes deste momento. E o Senhor disse: haja e houve. Ele é um Deus criador. Ele é aquele Deus que nos ensina, que nos capacita, que Ele abre porta onde não tem porta. Ele tem todo o poder. Ele teve o poder da criação e Ele continua assim até hoje. Nosso Deus e Pai é um Deus criador. Outro atributo de Deus é um Deus educador. Deus, como Pai, Ele nos educa. No livro de Provérbios, no capítulo de número 3, no versículo 11 e 12, diz o seguinte: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Não te enojes da correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor, como Pai, Ele apenas repreende aqueles que ama. Esses são atributos de Deus. Ele é um Deus que nos educa. Muitas vezes nós tomamos atitudes em nossas vidas erradas e precisamos de uma repreensão. Mas nós, como natureza caída, somos de dura cerviz. Não queremos escutar os nossos pais terrenos, e não queremos escutar o nosso Pai celestial. Mas o seu Pai celestial, Ele é justo. Se seu pai terrestre falhar com você na educação, na repreensão, eu te garanto uma coisa: o seu Pai celestial nunca falhará.
Se você foi criado em um lar, em uma família disfuncional, onde a sua mãe passava a mão na sua cabeça porque ela tentava colocar ou reparar um dano por você não ter uma figura paterna, e você cresceu e chegou até o dia de hoje, sem ninguém lhe repreendendo, sem ninguém lhe exortando, sem ninguém fazendo você pagar pelas coisas que você fez de errado, eu tenho uma notícia para você. O Pai Celestial, Ele repreende aquele que ama. Se seu pai, porque ele era um alcoólatra, ou porque ele era um adúltero, ou porque ele era um homem que andava em duas palavras, e para tentar reparar isso, ele passava a mão na sua cabeça, eu quero te apresentar um Deus e Pai, que não passa a mão na cabeça de ninguém. Mas Ele não faz isso porque Ele é carrasco, Ele não faz isso porque Ele é cruel, Ele faz isso porque Ele te ama. Ele te ama de tal forma que Ele prefere que você entre aqui ferido, que Ele prefere que você entre aqui traumatizado. Mas aqui há lugar de correção. Aqui Ele vai cuidar de você, Ele vai sarar as suas feridas. Aqui Ele vai reparar todos os danos que porventura lhe aconteceram por conta da sua decisão errada. O Pai Celestial, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Até mesmo porque Ele não poupou o seu filho. Ele entregou o seu filho para morrer por mim e por você. Outro atributo de Deus como Pai, Ele é um Pai perdoador. Ele é um Pai que não perde ninguém de vista. Em Mateus 6, em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina algo importantíssimo. Jesus nos ensina uma filosofia de vida. E aí revela a característica perdoadora de Deus. Jesus diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Contudo, se porém não perdoares aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja que o meu Deus, o seu Pai, Ele quer te perdoar. Só que as características dos atributos de Deus impõem algumas barreiras, impõem algumas condições. Deus, Ele não te perdeu de vista, Deus, Ele não se esqueceu de você. Mas lembra que um dos atributos anteriores ao qual eu acabei de falar era a justiça. Nosso Pai, Ele é justo. E nosso Pai, Ele não vai desdizer o que Ele já disse. Ele disse e está posto. Até porque o meu Pai, Ele é rei. E palavra de rei não volta atrás. Um dos atributos de Deus, como Pai, é o perdão. Deus é um Pai perdoador. Só que Ele requer de nós que venhamos perdoar também. Porque se nós não perdoarmos aos homens as ofensas que eles nos fazem, o seu Pai, Ele não vai te perdoar. Se você não sabia disso, entrou aqui sem saber, hoje você vai sair daqui sabendo. E aí não tem mais perdão para você. No período da ignorância, até tinha perdão, porque você talvez não soubesse disso. Talvez você dobrasse seu joelho, orasse ou rezasse e pedisse a Deus que te perdoasse. Ô Pai, eu errei ali, me perdoa. E aí você chegou até aqui hoje. E se você não sabia, hoje você está sabendo. Se você não perdoar a quem te ofende, o Senhor não vai te perdoar, porque Ele é justo. Outro atributo de Deus como Pai é o cuidado. Em Deuteronômio 1:31 diz o seguinte: como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho que andastes, até chegar a este lugar. Aqui é Deus
mostrando e falando para o povo o cuidado dele para com o povo. Olha, como um homem pega no filho pelas mãos e levou-o em meio ao deserto, assim eu tenho levado você. Eu tenho pego em suas mãos porque eu sou um Deus cuidadoso. E sendo um Deus e Pai cuidadoso, eu pego você pelas suas mãos e eu te levo até o lugar determinado. Aqui o Senhor estava falando para o povo que havia atravessado o deserto, havia atravessado o Mar Vermelho. E a Bíblia vai nos dizer que durante o dia uma nuvem cobria o sol, e durante a noite uma coluna de fogo ia diante do povo. Aquele povo viveu coisas inimagináveis. Aquele povo se alimentou do maná do deserto. Aquele povo presenciou as 10 pragas no Egito. Aquele povo presenciou um Deus que cuida do seu filho e que é capaz de acabar com uma nação inteira por amor aos seus filhos. Eles presenciaram isso. E o Senhor está falando, eu sou um Deus que sou pai e sou cuidadoso. Eu não sou um pai irresponsável. Eu tenho cuidado de você. Eu tenho segurado na sua mão. Eu tenho te sustentado. Você não está só. Eu sou o seu Deus e eu sou o seu pai. O último atributo de Deus como pai que eu trago é misericórdia. Nosso Deus e Pai é um Deus e Pai misericordioso. No livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 e 23, diz o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Veja, o nosso Deus é um Deus misericordioso. E por conta disso, nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A cada manhã há uma porção nova do Senhor de cuidado. Há uma porção nova do Senhor de amor por mim e por você. O tema que foi me dado para a ministração dessa noite é: quem sou eu como filho? Mas para que vocês pudessem compreender quem são vocês como filho, eu não poderia deixar de lhes dizer quem é Deus como pai. Agora você pode traçar um paralelo de paternidade, porque como eu iniciei a minha fala no início da ministração, talvez você veio de uma família disfuncional, seu pai te abandonou, talvez a sua mãe foi mãe e pai, então você não tem um parâmetro de paternidade. Mas eu acabei de descrever para vocês o atributo de Deus sendo pai. Ele é amor, Ele é justiça, Ele é criador, Ele é educador, Ele é perdoador, Ele é cuidadoso, Ele é misericordioso. Esqueça todo e qualquer padrão de paternidade que lhe ofereceram até hoje. Eu quero lhes apresentar aqui a paternidade de um Deus. O único Deus, o que morreu, o que entregou seu filho para morrer por mim e por você. E agora eu te pergunto novamente: quem é você como filho? Sabendo de todos os atributos de Deus como pai, eu te pergunto: quem é você como filho? Reflita. Quem é você como filho? Quem é você como filho de Deus? Quem é você como filho carnal? Quem é você como filho? Quando Anderson me fez o convite e na mensagem ele falou que o tema
do culto seria esse: quem sou eu como filho? Eu falei, poxa, eu vou pregar o quê? E aí eu comecei a me perguntar, quem sou eu como filho? Quem sou eu como filho? E foram dias, até o dia de hoje, me perguntando, quem sou eu como filho? E eu li a Bíblia e eu me perguntava, Senhor, quem sou eu como filho? Me mostra quem sou eu como filho. E na minha busca, no meu estudo, para fazer o sermão, pedindo ao Senhor uma direção, o Senhor me mostrava 2 tipos de filhos. Um filho que é maduro e um filho que é imaturo. E eu me assustei, sinceramente falando, porque muitas vezes eu me achava maduro, só que em outras horas eu já me achava completamente imaturo. Porque quando eu olhava para Deus como Pai, e sendo um leitor da palavra, sendo um estudioso da palavra, sabendo os atributos de Deus como Pai, olhando para mim como filho, e aí eu, lendo o livro de João, e diz que o Senhor veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deram a eles o poder, o direito de se chamar filho de Deus. Esse texto aqui fala primeiramente para os judeus. Os judeus eram conhecidos como filhos de Deus. E Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, só que no período em que ele habitou, ele foi desprezado pelos seus. Mas João narra que os seus não receberam, mas que todos quanto porventura viessem a receber, a estes foram-lhes dados o direito de se tornar filho de Deus. Nessa tradução aqui diz, foi-lhe dado o poder de se tornar filho de Deus. Você já parou para pensar o poder que você tem? Você já parou para pensar que dádiva Deus te deu? E agora olhando para a dádiva que Deus te deu, de você poder ser filho, de você poder ser enxertado, de você poder ser adotado por um Deus grandioso, por um Pai fiel. Porventura seu pai na terra pode ser infiel, mas você foi adotado por um Deus no céu que é fiel. Você já parou para pensar que você foi adotado por um Pai amoroso? Se lhe faltou amor até hoje, para aqueles que andam errantes, para aqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, para aqueles que ainda não reconhecem como o seu Pai, como Senhor e Salvador, eu quero lhe apresentar um Pai que não erra, um Pai que não falha, um Pai que é cuidadoso, um Pai que está disposto a pegar na sua mão e caminhar com você. O nosso Deus e Pai, Ele veio para um povo específico. Ele enviou o seu Filho a fim de salvar, mas aquele povo desprezou. Mas eu tenho uma boa nova: a todos quanto crerem no seu coração e confessarem a Ele como Senhor e Salvador, terá o poder de se tornar filho. E essa é uma notícia maravilhosa. Essa é uma notícia que nos enche o coração de alegria. Porém, eu quero lhes dizer que esta notícia também traz um peso. Um peso enorme de comportamentos. Um peso de renúncia. Um peso. Porque através de vocês que se denominam filhos, a saber, que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos,
que aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Se a pessoa não é guiada pelo Espírito, filha de Deus, ela não tem como ser. Deus, Ele quer ser seu pai, mas às vezes nós não queremos que Ele seja o nosso pai. Os textos que eu vou compartilhar com vocês daqui por diante, não vai desdizer os outros que eu acabei de ler, não. O que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos é o seguinte, que os filhos de Deus, eles são obedientes, eles obedecem a Deus. Em obedecendo a Deus, eles não estão só. Lembra que eu falei que Deus, Ele é cuidadoso e Ele pega na sua mão, assim como Ele pegou na mão do povo de Israel e caminhou com eles no deserto? Jesus, quando morre, Ele diz, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vou vos deixar só. Enviarei o Espírito Santo Consolador. Logo, todos que são filhos de Deus, têm relacionamento com o Espírito. E tendo relacionamento com o Espírito, manifestam o Espírito através das suas vidas. Eu não estou falando aqui de falar em línguas. Eu não estou falando aqui do dom que Deus me deu de ministrar a palavra. Eu não estou falando do dom que o varão tem de tocar muito bem um teclado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que todo filho de Deus manifesta as suas características de filho de Deus. Alguns filhos não conseguem manifestar essa característica. E parece até que é o filho pródigo, que está dizendo, eu tenho um pai que ele é bondoso, ele é maravilhoso, mas eu não quero mais andar com esse pai, eu quero agora a minha herança, eu quero agora dizer, pai, eu quero que o Senhor morra. Porque para o judeu, os pais eram sagrados, né? Havia um respeito diferente do que a nossa sociedade ocidental prega. Se seu pai não quis te dar algo, você emburra a cara com seu pai, você não fala com ele. Se seu pai falhou com você, você despreza ele, você sai da casa do seu pai, você o desonra. E o filho pródigo que Jesus ministrou, foi bem assim. Ele disse, pai, eu quero a minha parte, agora eu quero viver a minha vida. Ali o filho pródigo estava dizendo o seguinte, eu quero que o Senhor morra, pois eu não quero mais me relacionar com o Senhor. Ou melhor, uma pessoa que pede herança ao pai antes do tempo, ela está dizendo, eu não quero mais me relacionar com você. Para mim você morreu, me dá o que é meu, eu vou viver a minha vida. E quantas vezes nós estamos aqui da mesma forma? Conhecemos quem é o nosso pai, ouvimos a respeito dos seus atributos, ouvimos a respeito do seu amor, ele nos alcançou, ele redimiu a nossa vida. Mas aí nós falamos assim, eu não vou perdoar o meu irmão que está do meu lado, não. Eu governo a minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida. Eu não preciso das suas misericórdias. Eu não preciso do seu perdão. Quantas vezes agimos assim? Dentro de casa. Estamos aqui no culto. E eu quero lhe dizer, meu irmão, se porventura você tem algo contra o seu irmão, vá até ele, quando o culto acabar. Se você tem algo contra os seus pais, vá até ele, quando o culto acabar. Se reconcilie com ele. Pois às vezes você está aqui cheio dos afazeres, você usa seus dons, seus talentos, e às vezes você acha que você está sendo bem sucedido, mas eu quero lhe dizer, não queira ser bem sucedido em algo que Deus está desprezando. Porque muitos filhos serão desprezados naquele grande dia. Muitos chegarão diante do Senhor e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu dancei, em teu nome eu varri a igreja, em teu nome eu dei comida aos pobres. E o Senhor falará em alto som, apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. O conhecer aqui está falando sobre relacionamento. Eu quero lhe dizer que não é o que você faz, não é o que você fala.
Eu posso me intitular filho de Deus, mas se o meu posicionamento, se a minha postura não conotar isso, não denotar isso, eu sou mentiroso. Não é sobre o que eu falo com meus lábios, pois Jesus disse que aquele povo, ele falava, ele adorava a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Será que nós não estamos adorando a Deus com os nossos lábios? E o nosso coração está tão distante, que não conseguimos nos render à sua majestade? E dizer, não, Senhor, eu aceito o seu poderio, eu aceito a sua soberania, eu aceito que o Senhor é Deus e Pai, e que eu sou insignificante. Então tudo que o Senhor fala para mim é bom, e eu faço como um bom filho. Se estamos andando assim, temos que tomar cuidado. Se andamos assim, estamos como filhos imaturos. E será que andamos assim não é justamente por falta de um relacionamento com Ele mais profundo? Não é justamente porque nos falta tempo de relacionamento com Ele? O dia tem 24 horas. E eu sei que muitos trabalham, muitos são pais de família, chefes de família, muitas mães de famílias aqui nesta noite têm filhos, muitos jovens que estão preocupados com os seus futuros, estão certos de se preocupar com os seus futuros, porque querem chegar lá na frente, querem ter um lar para morar, querem ter condições, querem dar-se em matrimônio, querem casar, querem ter filhos, e tendo filhos, querem dar o que não teve para os seus filhos. Não julgo isso, eu também quero. Mas tem algo que nós não podemos negligenciar de maneira alguma. É o nosso relacionamento para com Deus. O seu relacionamento para com Deus e o meu relacionamento para com Deus vai dizer que tipo de irmão eu sou dentro de casa. O meu relacionamento com Deus vai determinar que tipo de filho eu sou com meu pai dentro de casa. O meu relacionamento com Deus vai determinar que tipo de funcionário eu sou na minha empresa. Vai determinar que tipo de vizinho eu sou. E por que você fala isso, Mateus? No livro de Romanos 8. No livro de Romanos 8. Há um texto, Romanos 8, Romanos 8, no versículo 12, o apóstolo Paulo começa a falar sobre filho e herdeiros. E aí ele diz assim: assim pois, irmãos, somos devedores não da carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Repita isso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são... Mais uma vez, todos que são guiados pelo Espírito de Deus são... Porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para que vivessem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós somos adotados por um Pai. E no início da nossa jornada com Deus, quando dizemos assim: Senhor, eu aceito o seu amor. Senhor, meu pai falhou comigo, minha mãe me abandonou, meus familiares me desprezaram, os meus amigos me desprezaram, mas eu estou ouvindo falar de um Pai, de um Deus que não despreza ninguém, e que é eterno em amor, eterno em misericórdia, e aí você aceita Ele. No ato de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você se torna filho adotivo. E esse texto aqui, esse tipo de filho aqui que o texto fala,
é um termo grego. Filho aqui no grego quer dizer teknon, que é utilizado para se referir a um filho gerado, ou um filho que não nasceu de alguém, ou seja, um filho não gerado, ou às vezes um filho era utilizado também por um filho que nasceu de alguém, ou seja, uma criança, um bebê, acabou de nascer, filho. E aqui eu quero lhe falar um pouco sobre que tipo de filho você é, maduro ou imaturo. Quando nós aceitamos a Jesus, estamos no primeiro amor, e também estamos imaturos. Por que imaturos? Porque ainda não conhecemos, não nos relacionamos com Ele. Então é certo que ao longo da caminhada viemos cometer alguns tropeços. É natural, é normal, foi assim comigo também. E se eu não cuidar, eu continuarei sendo imaturo. E este ato aqui, deste filho que fala Abba Pai, está se remetendo às crianças lá em Israel, que quando querem falar pai, falam Abba. É como a gente se dissesse assim, papai. Quando éramos crianças, falávamos assim. E aqui no texto, a criança, um recém-nascido, ele se alimenta de leite materno. Ele não tem a condição ainda, porque os seus órgãos ainda não evoluíram. E ele precisa do leite materno. Eu quero te perguntar, que tipo de filho você é? E aqui eu vou trazer para o crente, aquela pessoa que aceitou Jesus, e ela não dedica a vida de oração, ela não dedica a sua vida pela leitura da palavra. Se você é aquela pessoa que vem aqui à igreja, senta no banco, e você espera um louvor que emocione o seu interior, para que aí então você possa ouvir Deus, sentir Deus. Se você chega aqui e senta, porque você quer ouvir uma ministração, quero que Deus fale comigo hoje, como se Deus só falasse na quarta noite, na sexta, no domingo pela manhã e no domingo pela noite. Você é um bebezinho. Perdoe-me a sinceridade. Você é um tecno. Você não tem capacidade nenhuma de andar sozinho, porque você é fragilizado. Que tipo de filho nós somos? Quem sou eu como filho? Eu sou um filho que conhece o Pai, que conhece os atributos do Pai, e que através da minha vida esses atributos afloram. Ou eu sou um filho que eu dependo de uma ministração, que eu dependo de um devocional pronto da internet? Eu não tenho nada contra quem pega o devocional na internet e aí fica ali estudando. Eu não tenho nada contra, é melhor que nada. Mas você também não vai passar de fase. Vai chegar um momento na caminhada com Deus que você vai morrer. Vai chegar um momento na fé que você vai morrer, porque você não tem nutrientes necessários. Você é frágil. Porque a criança, quando ela nasce, ela tem necessidade de ferro. Chega um momento que o leite não produz a quantidade de ferro necessária para a criança se desenvolver. Se você fica com devocional, ou se você fica ligando para um, ligando para outro, contando a sua vida para um, contando a sua vida para outro, pedindo a essas pessoas que lhe dêem um direcionamento da parte de Deus, você não se comporta como filho, você se comporta como qualquer outra coisa, porque todo filho ouve a voz do seu pai e reconhece. Meu pai terreno está aqui hoje. Se meu pai passar aí na rua e falar, eu vou ouvir e eu vou compreender que é a voz do meu pai. Se Deus falar comigo, eu vou escutar a voz de Deus. E por que você não escuta a voz de Deus? E por que você não reconhece, por melhor dizer, a voz de Deus, a voz de seu pai? Para de tomar leite.
Ouvir pregação é bom. Pegar um devocional de vez em quando é bom para fazer um estudo rebuscado. Mas viver a sua vida toda desta forma é imaturidade. Por isso que quando vem as adversidades, muitos caem, muitos tropeçam, porque são filhos imaturos. E aí eu te pergunto nesta noite, que tipo de filho você é? Você é um tipo de filho que revela a Deus? Ou você é um tipo de filho que não identifica a voz do pai que você diz ter? Cuidado. Você precisa de substâncias. Você precisa se desenvolver. Você precisa caminhar. Você precisa de alimento sólido. Palavra de Deus. Querido, se você abrir a Bíblia todos os dias, a qualquer hora, Deus ele vai se manifestar e ele vai falar com você. Agora, se você não escuta, é porque você é desobediente. E se você não escuta e quebra a cara, é um problema só seu, não é culpa de Deus. Porque às vezes nós reportamos para Deus as consequências práticas daquilo que nós mesmos fazemos. Deus não tem culpa de você ser indisciplinado. Deus não tem culpa de você ser desobediente, porque mesmo conhecendo os estatutos, mesmo conhecendo Deus, você quer levar uma vida leviana, você quer andar de qualquer forma. Mesmo conhecendo a Deus, alguém entra em conflito com você e você não faz o que Deus falou, o que Jesus deixou aqui. Então a culpa é sua, a culpa não é de Deus. O outro tipo de filho que a Bíblia nos mostra, no texto aqui a gente leu o Abba Pai. No versículo 16, vai seguir o texto, diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos. E se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também sejamos glorificados. Aí no versículo 18, é um dos textos que eu mais gosto na palavra de Deus. Diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Aí eu vou dar um pause aqui na leitura. Por quê? Porque muitas vezes a gente anda todo ansioso, preocupado com as coisas que estão acontecendo. A gente anda ansioso com a violência que nos cerca. A gente anda ansioso quando a gente perde o trabalho. A gente anda ansioso e fica preocupado, aterrorizado, porque o irmão se levantou contra a gente. No contexto de unidade, quando estamos agrupados, vai haver algumas questões que vai nos ferir. É normal. Todo mundo aqui tem família. E dentro da família, às vezes o pau quebra. É normal. O que não é normal é vivermos em um contexto de comunidade e não perdoarmos o nosso irmão. O que não é normal é vivermos no contexto de comunidade e não nos importarmos com a dor do outro, de como eu vou me comunicar para com o outro, se vai ferir o outro ou se não vai ferir. O que não podemos fazer é isso. Haverá uma glória que será revelada. Jesus morreu por nós, quantos creem? Ponto. Jesus não morreu por nós para que você fosse rico aqui na terra. Jesus não morreu por você para que você fosse bem sucedido aqui na terra. Lembra que eu falei que não adianta ser bem sucedido aqui em coisas que Deus despreza. Jesus disse certa feita: não junteis tesouros no mundo, que a traça corrói, o ferrugem destrói. Jesus que falou, não sou eu que falei. Eu não estou dizendo para você viver uma vida miserável, mas o seu coração não pode estar nisso. O amor ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. Eu, como filho, eu devo saber que o meu pai já havia deixado esses escritos dizendo: não ame o dinheiro.
No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. O filho que não compreende essas coisas é imaturo. Mas, no versículo 19 do capítulo 8 de Romanos diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ponto. Esse filho aqui já não é mais o Tecno. Esse filho aqui é um filho que se municiou da palavra. É um filho que se relacionou com o Espírito Santo. É um filho que não é mais guiado pelos padrões deste mundo. Não, ele já foi renovado. Ele já não se conforma com os padrões deste mundo. Ele agora experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse filho aqui já é o filho que vai manifestar a glória de Deus aqui na terra. O texto diz o seguinte: aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Que filho é esse, Mateus? É o Tecno? Não. É o recém-nascido? Não. Esse aqui é o filho maduro, é o filho que ouve a voz do pai e compreende. Esse aqui no grego, hoios, que é utilizado para se referir ao filho que é facilmente identificado como filho de alguém. Eu não sei se vocês percebem, mas eu tenho uma perna catroca. Meu pai tem também. Se meu pai andar, vocês vão ver assim, vai falar, Mateus é filho de Jorge. Porque as minhas características físicas conotam isso. Quando você se diz ser filho de Deus, e as suas características não conotam isso, você tem que se entristecer. Você tem que fazer uma análise e pedir a Deus misericórdia pela sua vida. Porque o hoios manifesta a glória de Deus aqui na terra. Se porventura a sua família, no seu seio familiar, eles desprezam a Deus, que tipo de filho, que tipo de crente você é? Quem é você no seu íntimo, quando você não está na igreja? Porque muitas vezes é fácil ser crente aqui. Todo mundo vem cheiroso, todo mundo vem bem arrumado, todo mundo vem preocupado em não mostrar a verdadeira face, mas dentro de casa, com convívio você revela quem você realmente é. Às vezes você acha que seu vizinho não percebe as discussões que você tem com sua esposa dentro de casa, né? Às vezes você acha que seu vizinho não percebe que você bota a Bíblia debaixo do braço, sai. Mas seu pai pede algo a você e você diz, meu pai, eu não vou fazer não. Você não percebe. Você acha que as pessoas não estão te vendo. Nós estamos debaixo de uma nuvem de muitas testemunhas. As pessoas saberão que Jesus é Rei, que Jesus é Senhor, através da minha e da sua vida. Se eu não comunico isso, misericórdia. É como se eu ainda fosse filho da desobediência, mas o texto diz que nós somos resgatados por Deus. Jesus pagou um preço por mim e por você. Jesus verteu todo o seu sangue a fim de te purificar. Nós não estamos mais no jugo da carne. Não andem temerosos, como eu não vou conseguir. Não, você vai conseguir sim. Eu creio que você entrou aqui nesta noite, se porventura você reproduz alguns desses padrões de indisciplina, de desobediência, que não tem revelado o hoios, o Filho que manifesta a glória de Deus aqui na terra, você vai sair daqui nesta noite manifestando a glória do Senhor. Não aceite para você, para a sua vida, viver uma vida mais ou menos, uma vida sem viver a contemplação de Deus, uma vida fútil, uma vida desprezível. Não queira ser bem sucedido aqui na terra por algo que Deus está detestando, mas seja um hoios, seja um filho maduro, seja um filho que manifesta as características de Deus aqui na terra. Em Mateus 5,
no versículo 43, no Sermão da Montanha, Jesus, ele vai nos mostrar como um verdadeiro roiós, como um verdadeiro filho maduro se porta. No Sermão da Montanha, aquele mesmo sermão conhecido e muito ministrado aqui na igreja, como se fosse a nossa Constituição, a Constituição do crente. Fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, nesse mesmo sermão, vai dizer que você é sal e luz. Sendo sal e luz, onde você chega, se não tem sabor, a sua obrigação é? Se você chega e há escuridão, a sua obrigação é? Ser luz. Você, onde chega, tem a obrigação de ser a manifestação de Deus na terra. Por quê, Mateus? Porque a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos roiós de Deus, daquele filho maduro. Ninguém que tem uma luz, que tem uma lamparina, quando falta a luz aí, fica tudo escuro, ninguém pega e bota debaixo da mesa. A luz anda em destaque, e que o destaque da minha e da sua vida seja Cristo, que manifestemos a glória de Cristo por onde quer que passemos, pois foi para isso que Ele nos comprou com alto preço. No Sermão da Montanha, em Mateus 5, no versículo 43, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Aí no 45, ele diz assim: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Isso são versículos anteriores, vai falando. Aí Jesus chega no ponto que diz, vocês ouviram, amem o seu próximo, odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Eu e você, como filhos de Deus, filhos maduros, temos que amar não só os nossos irmãos. Os nossos irmãos temos que amar com certeza, mas os nossos inimigos também. Eu sei que isso é difícil, mas isso revela Deus. Isso revela a maturidade. O filho que conhece o Pai, o filho que entende porque o seu irmão, o primogênito, o unigênito de Deus veio à terra e morreu. Ou você se acha melhor do que o seu irmão, ou você se acha melhor do que Jesus que morreu por você. Porque quando você não perdoa o seu irmão, quando você não ama seu irmão, não ama seu inimigo, e quando você não levanta um clamor intercedendo pelos seus inimigos que te perseguem, você está dizendo assim, o sacrifício de Jesus foi só por mim, porque só você é o queridinho, porque Ele morreu porque Ele te ama, só você. João 3,16 diz que Jesus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todos que nele crêem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. Ele não morreu por você apenas, Ele morreu pelo mundo todo. Logo, você não é apenas o queridinho de Deus. Ele não ama só você, Ele ama seu irmão, Ele ama o drogado, Ele ama a prostituta, Ele ama o abusador, Ele ama a todos. E o nosso dever é o quê? Amá-los também. Porque assim nós manifestamos a maturidade, nós manifestamos o filho maduro de Deus. E aí eu te pergunto, nos textos que eu li, nas atribuições do nosso Pai, hoje, se você fosse fazer uma análise de quem você é, qual dos dois tipos de filho você estaria classificado? No tecno ou no roiós? No filho imaturo, que não perdoa, que não consegue andar em unidade dentro da igreja, que não consegue orar por quem persegue? No filho que fica
milindrando, Senhor, porque minha vida está assim, porque está assado, porque eu estou passando por essa prova. O filho que não conhece que no mundo teríamos aflições, mas éramos para ter bom ânimo. Que tipo de filho você é? Você é esse filho imaturo, ou você é o Roiós, o filho que manifesta a glória de Deus? Ou você é o filho que se alimenta da palavra de Deus e faz dela a sua bússola, e faz dela o seu limiar de fé? Você anda aqui com a cosmovisão mundana ou com a cosmovisão cristã? Você enxerga o mundo, você enxerga as coisas que sobrevêm sobre você, as coisas que te cercam no mundo afora, de que forma? De uma forma meramente humana ou de uma forma espiritual? Porque nós, como filhos maduros, como filhos de Deus, devemos olhar de forma espiritual, a fim de manifestarmos as características de Deus aqui na terra. Se coloque sobre os seus pés. O mundo aí fora, ele prega, e eu vi até nos últimos dias uma figura, um personagem que é muito conhecido nas redes sociais, que tinha por codinome Pastorzão. E ele falou algumas coisas. Ele diz que é muito fácil essa questão de crente, de evangelho, porque você já nasceu com uma dívida que alguém pagou por você, que você nem pediu, mas alguém pagou. E agora você tem que viver triste, você tem que viver infeliz. Porque servir a Deus é infelicidade. Servir a Deus não te traz alegria. Na analogia que ele traz, alguns aspectos são até verdadeiros. Jesus não morreu por você para você ser feliz à ótica humana, à ótica mundana. Feliz na concepção de ter muitas casas, muitos carros, de ser uma pessoa financeiramente bem-sucedida. Jesus não morreu por isso. Mas ele mente em alguns aspectos. Ele diz que quem é crente não pode beber. Ele diz que quem é crente não pode ser feliz. Ele diz que quem é crente não pode ter relações sexuais. E tudo isso é mentira. Eu não quero estimular ninguém a beber, mas não há texto nenhum que proíba a bebida. Nós não bebemos porque nós decidimos andar na contramão do mundo. Nós não bebemos porque nós entendemos que precisamos renunciar à nossa carne, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Porque se eu luto contra a minha natureza, que é pecaminosa, e eu ando pelo Espírito, e como o apóstolo Paulo falou em Romanos 8, mortificando a carne, subjugando a carne, a fim de que o Espírito apareça em mim, como é que eu vou dar vazão a alguma substância que degrada o meu intelectual? Que se porventura eu tenho vergonha de fazer certos tipos de coisa, e aí eu bebo, e perco as minhas faculdades mentais, chego a me embriagar e dou mau testemunho, então eu, como servo de Deus, eu não bebo não porque eu não posso, eu até posso. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Eu entendo isso. Eu não bebo não porque o mundo diz que eu não devo beber, não. Eu não mato não porque o mundo diz que se matar é crime, não. Eu não mato porque Jesus, Deus disse, não matarás. Eu sou maduro para entender isso. Outra mentira que ele disse é que o crente ele não tem relações sexuais. Tem sim. Eu tenho, eu sou casado. A relação sexual foi feita para o casamento, porque vai falar acerca de intimidade, de relacionamento. A Bíblia diz: deixarão o pai e mãe, tornar-se-ão um só.
no matrimônio, todo o sexo, ele é bem-vindo. Claro, não sexo que você defraude o seu cônjuge, mas o sexo foi feito para o matrimônio. Se estamos no culto de família, devemos falar isso. O sexo foi feito para dentro do matrimônio. É uma mentira que ele falou. Tem um texto que vai dizer, em Salmos 16:11, diz o seguinte: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. É mentira quem disse que crente é triste. É mentira quem diz que crente é infeliz. Porque se for para viver a felicidade do mundo aí fora, eu estou fora. Porque no mundo aí fora eu já experimentei essas coisas. E essas coisas me levaram para um caminho distante dos meus pais, distante dos meus amigos. Essa felicidade que o mundo prega aí fora me levou para um caminho de morte, para degradação moral, para degradação intelectual. Eu passei a fazer coisas que eu desprezava quando mais novo, porque fui criado no Evangelho. Meus pais me instruíram a servir a Deus, a buscar a Deus. Mas como filho pródigo, eu desonrei os meus pais. Eu disse: não, eu não quero mais os seus ensinamentos. Eu agora vou viver por minha conta, porque eu quero viver os prazeres da carne aqui fora. Mas chegou um momento que eu estava perdendo tudo. Estava perdendo as pessoas que eu mais amava. E aí, como filho pródigo também, no momento de escassez, ele se lembrou das delícias da presença do Pai. E ele volta para a casa do pai dele, não porque o pai dele era rico. Ele volta para a casa do pai dele porque ele se lembrava da presença. Ele se lembrava que o pai dele era um pai bom, um pai amoroso. Ele se lembrava que o pai dele era um pai justo. Ele se lembrava que o pai dele era misericordioso. Ele se lembrava que o pai dele era um pai cuidadoso. E o filho pródigo, naquele período de escassez, naquele momento dificultoso, ele caindo em si, ele diz: voltar-me-ei para os braços do meu pai, e pedirei a ele que me aceite como um dos seus servos. Só que, para surpresa daquele filho, quando ele chega perto da propriedade do pai, a Bíblia vai nos dizer que o pai já estava lá. O pai, ele é justo. Há situações que vamos cair, Deus vai atrás de nós. Mas há situações que o Senhor apenas vai te esperar de braços abertos para ter um reencontro com você. Isso importa dizer que eu e você precisamos de uma decisão. Precisamos tomar uma atitude nesta noite. Assim como o filho pródigo. Você que chegou aqui nesta noite e você não tem mais vida com Deus. Você se afastou dos caminhos do Senhor. Você se encantou pelos deleites, pelos prazeres aí fora. Ou você que é um filho imaturo, eu quero te convidar a você falar com seu pai neste momento. Pois o mesmo Deus que esteve de braços abertos para o filho pródigo está de braços abertos para você. Mas ele precisa de uma decisão sua nesta noite. Você ouviu a palavra que foi ministrada. Eu peço que a igreja feche os seus olhos nessa noite. E eu peço que os filhos maduros, os roiós de Deus, comecem a interceder por aqueles que aqui estão, que quebraram a aliança com o Senhor no passado, ou os que ainda não tiveram esse encontro de paternidade, de fidelidade, de amor. Comece a interceder por essas pessoas. Coloque a vida delas diante do Senhor. Você chegou aqui com a sua vida em cacos, porque assim como eu, na minha juventude, imaturo, eu abri mão dos deleites, dos prazeres, da alegria que eu tinha na casa do Pai. Eu saí para esse mundão, me prostituindo, andando em bebedeira. Mas chegou um momento em que eu caí em mim.
e que eu também me lembrei de quem eu era em Deus. Eu também me lembrei de quem eu era no meu Pai. Eu me lembrei do amor do meu Pai por minha vida. Eu me lembrei que Jesus, certa feita, morreu por mim, a fim de redimir os meus pecados. Eu me lembrei de todas as vezes em que eu chorava, mas eu era acalentado pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembrei, e caindo em mim eu voltei, e o Pai me recebeu de braços abertos. Hoje faz 2 anos que eu me reconciliei com o Senhor, que eu me humilhei diante dele e falei: Pai, eu pequei, eu desonrei o Senhor, eu desonrei o sacrifício que foi feito na cruz, mas hoje, Senhor, eu estou aqui, me recebe, Pai, me recebe, Senhor, nem que seja como um dos seus funcionários. Mas o Senhor me deu aliança no dedo, o Senhor trocou as minhas vestes, meu trapo de imundícia. Hoje eu estou aqui falando do amor do Senhor. Hoje eu experimento dele prazeres que eu não experimentava lá fora. Eu quero dizer para você, filho, filha, que saiu dos caminhos do Senhor, que abandonou a casa do Pai para viver uma vida de ilusão. O seu Pai te espera hoje aqui, de braços abertos, pois Ele quer colocar uma aliança nos seus dedos. Ele quer mudar as suas vestes. Você que ouviu a palavra do Senhor nesta noite e que sentiu no coração o desejo: Pai, eu não quero mais andar nessa vida de mentira, eu não quero andar mais nessa vida distante de Ti. Assim como o filho pródigo, hoje eu quero me render diante do Senhor. Acende com a mão para mim. O seu Pai está aqui nessa noite, é um Pai amoroso, que não poupou nem mesmo o seu Filho unigênito por você. Ele marcou esse encontro com você nesta noite. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Há alguém que quer acertar essa paternidade? A primeira já tomou coragem e veio. Onde está a segunda pessoa? Onde está aquele a qual Jesus morreu? Onde está você? Se desprenda nesta noite. Se desprenda do jugo, do pecado. Se desprenda do medo. Tome a decisão nessa noite e venha aqui à frente. O pastor vai estar orando por você. Não desperdice a oportunidade que o Senhor te dá nessa noite. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Eu não quero te pressionar, mas eu quero te motivar a tomar uma decisão. Uma decisão que vai mudar toda a sua vida, vai mudar toda a sua história. O Senhor quer restabelecer uma aliança com você que foi rompida. O Senhor quer restabelecer uma aliança com você que você rompeu por sua imaturidade ou porque alguém lhe proferiu algumas palavras. Mas o seu Pai está apto, Ele está disposto a te receber nos braços dele novamente. Há mais alguém que deseja encontrar-se com Jesus? Há mais alguém que deseja dizer assim: não, Senhor, eu aceito, eu entrego a minha vida? Que o Senhor Deus te dê uma nova oportunidade. Que as misericórdias do Senhor te alcancem. E que você tenha a mesma experiência que eu um dia tive com o Senhor. Pois eu nunca mais havia orado. E por ser conhecedor da palavra e levar a palavra certa, a sério, eu tinha dentro de mim que eu já estava no inferno. Dentro de mim eu sabia, eu falava: não, pelas coisas que eu fiz eu vou para o inferno. E para mim estava tudo bem.
Mas num culto de ação de graças, o Senhor falou comigo através do testemunho de um homem. E eu me vi que eu era dependente de crack. Não um crack substância química, mas um crack do pecado. Eu era dependente da pornografia, eu era dependente da prostituição, eu era dependente da mentira, eu era dependente da promiscuidade, eu era dependente do álcool, eu era dependente das festas. Mas eu me vi no testemunho daquele irmão, e o Espírito começou a me mostrar quem eu era. O Espírito Santo de Deus começou a mostrar o que eu precisava fazer naquele momento. E eu envergonhado, porque muitas pessoas sabiam as coisas que eu fazia. E o pastor Elton ministrava aqui, eu vinha porque minha esposa me obrigava a vir, porque eu não queria mais estar em igreja, não queria mais estar nesse ambiente. E eu, usado por Satanás, todas as ministrações do pastor Elton falava: esse cara aí fica inventando meio monte de coisa, o texto não diz isso, o texto não diz isso, ele faz isso aí para as pessoas estar glorificando. Eu falava isso por diversas vezes, mas num dia, quem estava do meu lado era justamente o pastor Elton. E eu me lembro que em lágrimas eu sussurrei no ouvido dele: ore por mim, eu quero voltar para a casa do Senhor. E foi a melhor decisão que eu tomei naquele dia. E o Senhor me aceitou de braços abertos. Que o Senhor possa fazer isso com você também. Não rejeite o amor do Senhor, pois Ele é um Pai amoroso, cuidadoso. Ele quer cuidar de você. Não perca a sua oportunidade, porque eu não perdi a minha. Nós estamos aqui hoje, mas não sabemos o que acontecerá quando sairmos pelaquela porta. Não perca essa oportunidade. O Senhor é Pai e Ele quer cuidar de você. Assim eu agradeço a minha oportunidade. Coloca a mão sobre o seu coração. Feche os seus olhos. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração. Fale com Deus, fale com Ele. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Diga: não vale a pena. Não vale a pena. Isso, rasgue o seu coração e diga para Ele: escuta o meu clamor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Fale com Deus, distante de ti, Senhor. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Diga: não vale a pena. Não vale a pena.